Ei, seres lindos da minha vida, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Em italiano, buon pomeriggio. Em francês, bon tard. Continuo na minha brincadeira de aprender outras línguas, o italiano e o francês. Hoje é terça, em francês mardi, em italiano martedì. E parei com o tradutor simultâneo, parei. Enfim, criaturinhas lindas. Eu tava pensando sobre o que falar com vocês e eu tenho que admitir que hoje eu tive um pouco de dificuldades. Por quê? Porque essa coisa de gravar vídeos dentro de uma rotina caseira é complicada. Complicada quando você divide o espaço com outras pessoas, porque, bem ou mal, você está suscetível a toda a influência que elas exercem sobre você, né? Pois é, pois é. E eu tenho a influência dessa pessoa. Tá vendo ali aquela portinha? Ali dentro tá a tartaruga Reinaldo, mas ele sumiu, só para me contrariar. Enfim, eu acabo sofrendo as influências de outras pessoas. E aí eu demoro a esquematizar aquilo que eu quero falar com vocês. E com isso na cabeça, me peguei pensando sobre as dificuldades de um home office, que é o que o Rei faz, ou então dessa coisa de EAD, que é o ensino à distância, né, que eles estão querendo implementar. Para além da questão da internet, que tem que funcionar muito bem, há ainda outra questão tão relevante quanto, que é o espaço. Será que as pessoas efetivamente têm um espaço dentro de casa onde elas possam literalmente focar naquilo sobre o qual elas têm que falar, estudar ou trabalhar? Porque isso faz toda a diferença do mundo. Eu consigo perceber isso tentando gravar esse vídeo para vocês e estabelecer assuntos, enfim, qualquer coisa que demande da gente concentração demanda igualmente um lugar em que você tenha a capacidade de focar na sua tarefa. Porque, do contrário, o esforço que a gente faz para conseguir o mesmo tipo de resultado é surreal, é muito complicado, de verdade, de verdade. Enfim, eu acho que qualquer consideração sobre tentativa de implementar home office ou então esse ensino à distância, tem que levar em consideração isso. Se as pessoas que vão estar nessas condições têm um local apropriado para executar essas tarefas, porque do contrário, meus senhores... Ah, ele voltou, tá vendo? todo concentrado no trabalho dele. Enfim, qualquer esforço no sentido de implementar um home office ou então um estudo à distância tem que partir do pressuposto, tem que levar em consideração não só a questão de uma internet de qualidade, como também de um local adequado. E eu estou falando isso porque eu estudo na UERJ, eu estou fazendo mestrado lá. E aí agora a discussão, e era isso que eu estava vendo mais cedo no jornal, que se coloca, é como fazer com que esse programa dê certo. Enfim, é difícil, mas a gente tem que se adaptar a essas circunstâncias e fazer o melhor possível para que, entre aspas, incidentes, que às vezes são até engraçados, não ocorram. E pensando em incidentes, eu lembrei de um videozinho que viralizou antes mesmo desse momento de quarentena, de isolamento, que é o de um repórter, eu acho que ele era britânico. E aí ele tá lá fazendo uma entrevista em home office, né? E aí, de repente, entra a filhinha dele, de uns 4 ou 5 anos, correndo no quarto. E aí logo atrás vem a mulher. E tudo isso se passa enquanto ele tenta fazer essa entrevista. Enfim, são as loucuras dessa nossa nova dinâmica, né? Desses novos tempos, onde a gente tem que conciliar a vida doméstica com o trabalho, com o estudo e fazendo o melhor possível. Enfim. E outra coisa que eu tenho que falar é sobre essa coisa do... Você já parou para pensar as diferenças que existem entre você e a pessoa que mora na sua casa? Diferença em relação a tudo, de gosto e tudo mais. Eu, por exemplo, como entretenimento, no geral escolho os meus livrinhos. São aqueles livrinhos, romances de banca de jornal, né? E fico bem com isso. O Rei, por outro lado, tem a mania de escolher esses besteróis. E aí, nessa brincadeira de besterol,
Ontem, 1 da manhã, senhoras e senhores, 1 da manhã, eu me peguei assistindo com aquela criatura ali em home office, um vídeo, um programinha. Qual que era o nome do programa, Rei? Ai, ai, ai do sexo. Um tal de Ai, ai, ai do sexo. Gente, não é só o nome que é ruim. O programa em si é horrível. Senhoras e senhores, tinha uma cena em que o casal estava transando numa queda livre de paraquedas. É uma coisa muito louca. Mas essa criaturinha ali, que passou aqui atrás, estava adorando aquele tipo de entretenimento. Enquanto Não é eu... bonitagem mesmo não, viu? Viu lá, parece que o pessoal diz bonjour até de tarde. Eu sempre sempre pensei que era bom de tarde, mas pelo visto estava errado. Então fica aí, bonjour. Pois é, ainda teve essa correção, porque eu tô tentando aprender o francês e o italiano, e essa criatura já sabe um pouco mais, né? E aí eu fui jogar no Google, e aí apareceu bon apprendi. Pois é, para francês, boa tarde. E aí ele falou, não, é bom tarde. Eu, tá bom, vou acreditar em você. Aí agora vem ele corrigindo tudo isso. Enfim, a convivência é uma coisa muito louca. De repente, você que não imaginava assistir um besterol de pessoas que caem em queda livre enquanto transam, tá assistindo isso. Você que tenta aprender expressões em francês, vai dar ouvido ao namorado, depois descobre que ele também não sabe, porque ninguém é obrigado a saber tudo, né? Ai, ai. Vamos ver no que isso vai dar, senhoras e senhores. E por hoje, eu acho que eu fico por aqui, né? Muitos assuntos, tudo muito corrido. A ideia era fazer um vídeo curto, mas eu não consigo. Espero que vocês fiquem bem e a gente vai se falando a hora dessas. A gente vai se falando, tá bom? E nesse meio tempo, eu vou tentando fazer o melhor possível dessa rotina que eu tô tentando estabelecer com vocês. Até lá, se cuidem de novo naquela energia, naquela corrente de positividade. Fiquem bem, dias melhores estão chegando, tá bom? É isso. Beijos de luz.